Voltamos, pessoal, eu e o Zé, e hoje nós vamos falar sobre PCMSO, Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. Como eu falei no vídeo anterior, esse é o programa que vai garantir, ele busca, na verdade, garantir que o controle médico dos trabalhadores aconteça dentro das empresas, baseado nos riscos que serão levantados do PGR, tá bom? Então, para que isso aconteça, é necessário que exista o quê? Um médico coordenador do PCMSO, certo? Então, para que haja esse programa, que esse programa seja implementado, é preciso que haja um médico que assine esse programa. Quando eu falo assinar, é que coordene esse programa. E, além disso, não somente o escreva, né? Como o próprio nome já diz, isso é um programa, né? Então, vamos pensar só usando o nome, né? Programa não é algo que você simplesmente escreve e coloca na gaveta, né? Não é um roteiro, tá bom? Então, um programa é algo que passa com frequência, né? Se você passar o programa do Faustão, o programa da Xuxa, enfim, tá bom? Então, programas são para serem implementados, tá certo? Para serem vistos, para serem utilizados, tá bom? Então, não é simplesmente um papel que você escreve e coloca na gaveta. Então, os programas legais, entre eles o PCMSO, eles devem ser, sim, implementados. Todos os seus planos de ações, tudo aquilo que nele está definido. E no caso do PCMSO em específico, quem vai definir essas ações, esses planejamentos, o que deve ser feito para fazer esse controle médico da saúde do trabalhador é justamente o médico coordenador do PCMSO, ele que é o responsável legal, certo? Pela elaboração e pela coordenação do controle médico da saúde ocupacional daquela empresa, tá bom? Então, passemos agora para pensar e imaginar o que contém dentro desses programas legais, tá certo? Especificamente do PCMSO nesse momento. Então, para pensar em como realizar um controle médico, a primeira coisa que nós vamos ter que definir para vocês é o que é um atestado de saúde ocupacional, tá certo? O famoso ASO, certo? ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Vão se acostumando, segurança do trabalho é sigla pura, pessoal. Então, ó, ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Quem aqui que estava nesse vídeo já fez parte de alguma empresa grande, uma empresa com alguma certa quantidade de funcionários, tá? Já pode ter realizado algum ASO, certo? O que seria o ASO? Existem 5 tipos de ASOs, tá bom? E o PCMSO vai definir os períodos de realização desse ASO, quais são os exames complementares que esses ASOs vão precisar ter para que sejam completos, para que seja feito um monitoramento completo da saúde do trabalhador antes de entrar na empresa, durante a sua estada na empresa em alguns momentos e também ao ser desligado da empresa. Então, o ASO ele vai ter essa função de fazer o monitoramento completo da saúde do trabalhador durante os períodos em que ele estiver trabalhando naquela empresa ou em empresas subsequentes, tá bom? Então, perceba uma coisa, é muito importante para a empresa e para o trabalhador também que sejam feitos, por exemplo, os ASOs admissionais. Percebam, já estou falando do primeiro tipo de ASO, certo? São 5. Tá? O primeiro deles é o ASO admissional, tá bom? Então, o que é isso? É um ASO que é feito na admissão do trabalhador. Então, para que ele adquira a possibilidade de entrar naquela determinada função, ele já deve ser dado a ele um atestado de saúde ocupacional para aquela atividade. Ah, professor, quer dizer então que se um determinado trabalhador for querer ser admitido numa determinada função e o médico não liberá-lo para aquela função, ele não deve trabalhar naquela função? É sim, certo? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico. A pessoa que tem algum problema de acuidade visual ou algum problema cardíaco, certo? Não é indicado que essa pessoa, por exemplo, trabalhe em trabalhos em altura, por exemplo. Tá certo? Então, percebam que existem trabalhos e trabalhos, tá bom? Então, para que uma pessoa seja liberada para o trabalho, ela precisa de um atestado de saúde ocupacional, tá? Do mesmo jeito que você pede um atestado para, sei lá, faltar ao trabalho, faltar as suas aulas, por exemplo, que você está doente, é um atestado de saúde, que você não está podendo ir ao trabalho, então você não está podendo ir às aulas. Um atestado de saúde ocupacional é um médico atestando que você tem saúde para ocupar um determinado posto, tá certo? Então, é muito importante que ao entrar no emprego,
já na entrada, antes de começar os trabalhos, as empresas façam os asos admissionais, tá bom? Então, na admissão do trabalhador, é importante que haja a realização de exames médicos, tá bom? Naquele trabalhador específicos para os riscos para os quais ele estará exposto, certo? Então, por exemplo, se o cara vai ser admitido para uma função, e aí eu vou novamente levar para a parte clássica da segurança do trabalho, que é o risco mais comum, que é o de ruído, por exemplo. Então nós vamos ter, se o cara vai trabalhar numa função na qual ele está exposto a ruído ocupacional, tá certo? Estará exposto a ruído ocupacional. É importante o quê? Que se faça um exame admissional naquele trabalhador antes da entrada dele na atividade. Por quê? Para saber se o nível de pressão sonora que ele vai ser exposto não vai modificar a sua situação antes da entrada na empresa. Então, portanto, se faz um exame, uma audiometria tonal no trabalhador, para que seja observado como está a situação da sua audiometria, né? Ou seja, de quanto ele consegue escutar de áudio, certo? Para quê? Para que na admissão se tenha um mapeamento da sua função auditiva antes dele ser exposto aos ruídos dentro da empresa. E é função primordial da empresa ter esse exame. Para quê? Para dizer o seguinte, ó, o trabalhador, por exemplo, ou ele não entrou com algum problema auditivo, ou ele já tinha um problema auditivo quando ele entrou na empresa, tá certo? Então, normalmente é importantíssimo isso aqui, tanto para o empregador quanto para a empresa. Porque se a empresa, por exemplo, não fizer esse exame admissional inicial e com 6 meses de trabalho o trabalhador apresentar um problema de audição, ele pode colocar a culpa na empresa e dizer que não tinha problemas auditivos antes de entrar na empresa. Se a empresa tiver esse exame inicialmente, ela pode dizer, não, ele já tinha problemas auditivos quando entrou aqui. Vocês estão me entendendo? Então, percebam isso. É muito importante que seja feito um exame completo do trabalhador, específico para os quais ele estará sendo exposto. Onde é que vai estar explicitando que tipo de exame admissional o trabalhador tem que fazer? É no PCMSO, gente. Então, o médico, ele vai olhar a atividade que o cara vai realizar, ele vai pegar aquela atividade, vai relacionar o PGR, a partir dos reconhecimentos de risco, ele vai pegar os limites de tolerância, o limite que foi, os valores que foram avaliados quantitativamente, por exemplo, no caso do ruído, e aí ele vai dizer, opa, eu preciso aqui passar para esse trabalhador um exame admissional e também os exames consecutivos, tá bom? Que a gente vai explicar já já, com que contenha um exame audiométrico. Por quê? Porque lá no PGR dizia o seguinte, esse trabalhador estará, nessa função, estará exposto a ruído. Então o médico vai ver, opa, esse cara vai estar exposto a ruído, então ele tem que fazer o exame de audiometria tonal. E ele vai escrever no programa de controle médico da saúde ocupacional que aquele trabalhador precisa realizar esse tipo de exame. Então percebam que esses programas eles são conectados, tá certo? O PGR vai reconhecer os riscos, né? E aí o PCMSO vai pegar aqueles riscos que foram reconhecidos e vai prescrever os exames necessários ao controle médico da saúde do trabalhador, tá certo? Então, o primeiro exame, pessoal, o exame admissional, tá certo? Eu gosto de sempre falar do exame que é o contrário dele, né? Que é o último exame, digamos assim, dentro da carreira da pessoa da empresa, que é o demissional, tá bom? Então, do mesmo jeito que eu tenho um exame admissional, viu, Zé? Do mesmo jeito que quando tu for entrar na empresa, tu tem que fazer um exame para ser admitido, quando tu for demitido, você também precisa fazer um exame demissional. E que exame seria esse? Provavelmente exatamente igual ao seu exame admissional, caso você não mude de função dentro da empresa. Caso você mude, você vai ter um outro tipo de exame, vai fazer, que eu vou já explicar, tá? Mas o demissional, ele vai fazer o seguinte, o ideal é você fazer o quê? Uma comparação entre a sua saúde aqui na admissão e aqui na demissão. Se você fizer essa comparação, você vai, se você obter diferenças, você pode ter havido um nexo causal entre o emprego do trabalhador, entre as atividades realizadas e essa mudança no perfil de monitoração biológica do trabalhador, tá bom? Então, no exame demissional, ele vai fazer basicamente os mesmos exames. Se o cara estava exposto a ruído, ele vai fazer audiometria. Se o cara não tem exposição a nada, faz só uma anamnese ocupacional. Enfim, todo o PCMSO vai detalhar como devem ser os exames, tanto admissionais quanto
demissionais. E é muito importante que sejam feitos os exames demissionais também. Do mesmo jeito que o admissional dá subsídios para comprovações legais da empresa, quanto as primeiras condições de saúde do trabalhador anteriores à entrada da empresa, do mesmo jeito que o demissional também diz para a empresa, para a justiça, para qualquer problema legal que houver, que o trabalhador, ao sair de lá, ele foi demitido e esses exames deram esses resultados. Porque o trabalhador pode vir depois com exames completamente alterados e dizer que foi devido ao trabalho na empresa. Se a empresa já tiver esse exame demissional em mãos, ela pode dizer, ó, aqui os exames dele demissionais e não condizem com o que está dizendo esse novo outro exame que ele fez alguns meses depois. Tá certo? Então, admissional, demissional. Aqui no meio, galera, entre os períodos em que ele é admitido e demitido, eu tenho alguns outros exames que devem ser feitos, tá? O mais comum e frequente é o que? O exame periódico, tá bom? Então devem ser realizados exames periodicamente. A pessoa já tem um admissional demissional? Sim, mas periodicamente é necessário que sejam realizados exames. Por quê? Justamente para a gente fazer esse monitoramento da saúde do trabalhador, para a gente fazer esse controle da saúde do trabalhador, esse controle médico da saúde ocupacional, tá bom? Então esse controle passa muito por esse exame que a gente chama de exame periódico. Ele é admitido, periodicamente ele faz exames e quando ele é demitido ele faz exames também, tá bom? Então esses mesmos exames prováveis que ele faz de admissão e demissão, ele deve fazer periodicamente, para quê? Para monitorar a sua saúde, tá bom? Lembrando que não é só para ruído, por exemplo, se você tem exposição a agentes químicos, existem alguns exames de sangue que podem encontrar variações, tá bom? De padrões sanguíneos, de padrões de determinadas substâncias no sangue devido à exposição a agentes químicos. Enfim, existem uma série de índices de monitoramento biológico que estão expressos na NR7, tá? Eu estou dando o exemplo do ruído porque é mais simples de vocês observarem, tá certo? Mas existem vários parâmetros, certo? De monitoramento biológico, tá bom? Da saúde do trabalhador, certo? Então, voltando aqui, periodicamente eu preciso fazer os exames, mas em que prazos, tá certo? Depende do tipo de atividade, tá bom? Existem algumas atividades, especialmente aquelas que expõem os trabalhadores a riscos e a locais insalubres, por exemplo, que esse monitoramento deve ser feito anualmente, certo? Então o cara faz o exame admissional, faz o demissional quando é demitido e anualmente, enquanto ele estiver dentro da empresa, ele vai fazer os exames. Quando ele está em atividades de risco, né? Atividades que expõem, por exemplo, a ambientes insalubres, certo? Existem outros tipos de atividades que diminuem ainda mais essa quantidade de tempo que deve ser feito os exames, como atividades com radiações ionizantes, né? Porque você precisa realmente fazer um controle de monitoramento biológico ainda mais frequente, tá, Zé? Porque o pessoal está exposto à radiação, né? Raio-X, então é algo bem mais perigoso, digamos assim, então esse controle deve ser feito a cada 6 meses, tá? Mas a grande maioria das atividades que são atividades de risco, tá? Por exemplo, ruído, atividades que tem algum tipo de exposição a agentes químicos acima do limite de tolerância, tá bom? Algumas atividades de risco mais acentuado, tá? Devem ser realizados exames a cada ano, tá bom? Se a pessoa não trabalha em atividade de risco, esse exame periódico deve ser feito a cada 2 anos, tá bom? Então, ele trabalhou em atividade de risco 1 ano, não trabalhou a cada 2 anos. Se o trabalhador tem menos de 18 anos, tá certo? Esses exames periódicos devem ser feitos a cada ano também. E se o trabalhador tem acima de 45 anos, esses exames periódicos também devem ser feitos a cada ano, tá bom? Então, de novo, se trabalha em atividade de risco, tem acima de 45 e menos de 18, o trabalhador deve fazer o exame anualmente. Se não tem atividade de risco e não se encontra dentro dessas faixas etárias, o trabalhador faz esse exame periódico a cada ano, tá bom? Outro tipo de exame, já falamos do admissional, do demissional e do periódico. Agora eu vou ter mais 2 tipos de exames. O exame de retorno à função e o de mudança de função, tá certo? Do mesmo jeito que quando eu vou ser admitido no trabalho para uma determinada atividade, se eu for mudar aquela atividade, mesmo que dentro da própria empresa, eu também preciso fazer um monitoramento biológico, porque digamos que eu estou trabalhando no chão de fábrica, certo? Trabalhei durante 5 anos no chão de fábrica, aí eu fiz meu exame admissional, fiz os meus exames periódicos e tal.
De repente eu fui promovido a gerência, então não vou mais trabalhar no sistema de fraude, vou passar para administrativo. Então, faço o monitoramento quando eu for mudar a função, eu vou fazer esse exame de mudança de função, para quê? Para eu poder captar, né, fazer esse monitoramento daqueles meus 5 anos no final da minha atividade, como se eu estivesse sendo demitido de uma função e entrando na outra, como se eu fizesse um exame demissional, só que do meu trabalho, certo? Ou seja, como eu estou mudando de função, eu estou tendo que fazer um exame meu que é admissional / demissional para que eu altere o meu cargo dentro da empresa, tá certo? Isso é muito importante para você ter noção de que até ali, naquele momento, né? É bom para a empresa também. Até ali, naquele momento, ele fez os exames, estava tudo ok. Se ele adoecer de fatores que tenham a ver com o risco anterior, não foi devido ao trabalho. Por quê? Porque ele mudou de função, agora ele já nem mais estaria exposto a esse tipo de risco, tá bom? Então, mudança de função também exige que haja atestado de saúde ocupacional, tá bom? Que sejam feitos exames médicos, tá bom? Qual é o outro que eu falei? Exame de retorno ao trabalho. O que seria isso? São exames que são feitos com pessoas que estão retornando ao trabalho, por qualquer motivo que seja, tá? Retorno ao trabalho devido à gestação, retorno ao trabalho por algum acidente de trabalho que aconteceu, a pessoa passou alguns meses afastado, certo? Retorno ao trabalho por doença, tá bom? Retorno ao trabalho por um afastamento qualquer ele que seja, tá certo? Então, se afastou do trabalho por um determinado período de tempo, tá? A gente vai falar então de um exame de retorno ao trabalho, tá? Então, retornar ao trabalho depois de X meses, por exemplo, que a pessoa estava distante do trabalho, é necessário que haja também um controle médico. Por quê? Para saber o que mudou do último exame que foi realizado até esse retorno ao trabalho do trabalhador. É como se fosse um novo exame admissional agora depois que ele retorna desse afastamento, tá bom? Então vamos só recapitular os 5 tipos de exames, tá? De atestados de saúde ocupacional que devem ser emitidos durante o emprego do trabalhador, tá? Admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional, tá certo? Nesses 5 casos, o que é feito? O médico, coordenador do PCMSO, ele vai dizer quais são os exames necessários para que haja esse monitoramento biológico da saúde do trabalhador, certo? Na admissão, em caso de mudança de função, em caso de retorno ao trabalho, em caso de periódicos, né? E no caso de demissão, tá bom? Especialmente é muito importante que se tenha esses levantamentos de dados do PGR e do PCMSO, por exemplo, para caso de mudança de função. Então, ele vai fazer exames como se fosse sendo demitido do seu cargo anterior e para ser admitido num outro, tá bom? Se for para uma mudança de um outro cargo que tem outro tipo de risco, é importante que eles façam outros exames de outra natureza, tá certo? Então, é muito complexa essa cadeia do PCMSO, então é muito importante que se tenha noção da necessidade da realização desses exames. Esses exames são extremamente importantes no que diz respeito a esse controle da saúde ocupacional do trabalhador, tá bom? Então, basicamente, esse controle é feito assim. O PCMSO ele vai descrever quais os exames necessários para o monitoramento biológico da saúde do trabalhador. Ah, professor, mas o PCMSO só tem isso? Não, gente. Ele vai fazer esse monitoramento através de exames médicos. Claro que existe uma grande complexidade por trás disso, especificamente nas atividades que têm maiores riscos, que tem a necessidade de ter exames específicos para cada tipo de atividade, para cada tipo de produto químico que é utilizado, que é manuseado, para caso o cara tenha exposição a ruído, caso ele tenha exposição a vibrações, caso ele tenha exposição, enfim. Tem uma série de exames médicos que estão atrelados, tá certo? Às diversas atividades que existem nos ambientes de trabalho por aí afora, tá bom? Mas além disso, o PCMSO ele não vai trazer apenas essa carga de exames médicos baseados nos reconhecimentos e avaliações de riscos feitas no PGR. Ele vai também falar sobre os planos de ações de implementação da saúde do trabalhador, tá certo? Então existem também dentro do PCMSO, assim como dentro do PGR, como eu comentei com vocês, que tem o inventário de riscos e o plano de ação, o PCMSO também vai ter um plano de ação dentro dele. E esse plano de ação vai ter o objetivo de quê? De
melhorar as condições de saúde do trabalhador, tá bom? Esse plano de ação ele vai trazer uma série de palestras sobre tabagismo, ele vai falar sobre prevenção ao câncer de mama, ele vai falar sobre prevenção ao câncer de próstata, certo? Existem uma série de treinamentos que serão dados dentro desses planos de ação, assim como planos de melhoria da saúde do trabalho, da saúde do trabalhador, planos de monitoramento de outras enfermidades, tá certo? Planos de... além disso, vamos ter relatórios dentro do PCMSO, relatórios de acidentes, de doenças ocupacionais que possam vir a existir, tá? Relatórios de monitoramento da saúde dos trabalhadores que estão sendo monitorados ao longo do tempo, tá bom? Então o PCMSO tem toda uma complexidade em volta das relações dos exames e também nos planos de ação, de capacitação, de monitoramento, de evolução da saúde do trabalhador e principalmente da qualidade de vida no trabalho, certo? Dentro das instituições privadas e também das instituições públicas que possuem esses programas, tá certo? Então, percebam, gente, a importância do PCMSO para que a gente possa implementar saúde dentro das empresas, implementar controle sobre a nossa própria saúde, fazer com que nós possamos, nós mesmos, trabalhadores que não nos preocupamos muitas vezes com a nossa saúde, não fazemos exames de rotina, não nos preocupamos com isso, é importante a empresa tomar à frente também a necessidade de estar nos dando bem-estar na nossa saúde, nos momentos em que estivermos trabalhando para essas empresas, tá bom? Então, o PCMSO é um instrumento de grande importância para a saúde e segurança do trabalho. E eu espero que vocês tenham compreendido minimamente o que ele traz de interessante para nós e também da sua importância, tá bom? Para esse controle nosso de saúde, para o controle médico da saúde ocupacional do trabalhador. Lembre-se de uma coisa, é possível que muita gente, é possível não, isso é muito provável e já é relatado, tem muitas pessoas que encontram-se saudáveis e no exame periódico da empresa acabam descobrindo que tem um determinado problema de saúde e esse problema de saúde ele pode ser antecipado e a pessoa pode ser salva, tá certo? Então o PCMSO é muito importante, tá bom, gente? Então vamos trabalhar no sentido de melhorar a saúde do trabalhador, vamos dar força ao PCMSO, que o PCMSO é o que nos também leva a ter saúde no trabalho. Valeu!